Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Conversas Transatlânticas. Eu, Eduardo Boixá, aqui, analista de investimentos aqui da Active Trades Brasil, com meu grande amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades Europa. Tem pouco assunto hoje para a gente conversar, né, Ricardo? O mundo está calmo, não tem volatilidade nenhuma, a gente pode passar para o mês que vem. Acho que esse mês a gente não precisa fazer o programa. Grande Boixá, sempre em cima, pá, é isso mesmo. Hoje temos aqui, nem sabemos por onde havemos de começar, não é? Com tanta turbulência geopolítica e nos mercados, o que não falta realmente são temas. Como estás, Boixá? Tudo bem? Tudo bem. O mês foi bom, né? Aqui é verão, né, Ricardo? Aqui tá tudo certo. Você que tá na geladeira aí. Aqui começa a melhorar, aqui começa a melhorar. Já tivemos aí um comboio de tempestades, um trem de tempestades, como vocês dizem, em fevereiro. Uma grande destruição provocada. Há quem diga que tem a ver com o aquecimento global, alterações climáticas, mudança nos padrões climatéricos aqui, mas não se sabe. O que se sabe é que fevereiro foi um mês bem complicado, muita destruição, muita disrupção, mas agora as coisas já estão bem melhores. Hoje já está um dia aqui com sol, uma temperatura mais amena, portanto, toda a gente a sorrir já. Aqui estamos no verão ainda. Até o final de março a gente vai bem aqui, tranquilo. Depois aí começa... Já deu uma melhorada de temperatura. A temperatura já deu uma amenizada, mas final de março começa a diminuir rumo ao inverno aqui. Mas vamos lá? Vamos começar esse negócio? Manda primeiro, Adilson. Vamos embora. Vamos começar com a Europa, a hora é onde o homem domina tudo. Mercados em queda com guerra no Irã. O Irã vai ser o assunto, vai dominar a nossa conversa hoje aqui. Vai ser tudo meio ligado ao Irã. Mas o que você manda aí? Nós estamos gravando o programa agora, o mercado fazendo um sell-off importante hoje aqui. Hoje é dia 3 de março, né? Quando a gente está gravando o programa, o mercado caindo bastante na abertura do Brasil, caindo na Europa, futuros americanos já prevendo queda também. Enfim, falar do que disso aí, hein, doutor Ricardo? O que a gente pode falar para a turma? Este aqui é mais um vento contrário aqui sobretudo para a indústria europeia, porque até agora um dos resultados líquidos desta crise é a subida do preço da energia. Portanto, o petróleo e o gás natural têm subido bastante. Isto devido ao encerramento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é por onde passa cerca de 20% a 25% de todo o petróleo no mundo, e passa também uma percentagem bastante grande de gás natural que vem sobretudo do Catar. O petróleo e o gás são transportados por petroleiros, navios de grande dimensão, e agora com esta guerra é muito perigoso para estes navios fazerem o percurso, e então parou o tráfego. Até agora isto resultou no aumento de cerca de 10% do preço do petróleo. O gás natural no mercado europeu subiu ainda mais, subiu mais de 30%, embora os contratos futuros não reflitam uma subida tão acentuada, mas aqui no mercado europeu o gás natural subiu muito, e isto é um grande problema, ou seja, estamos aqui numa situação em que, se não houver uma resolução mais ou menos rápida, e quando eu digo rápida, digo que dentro de uma semana, 10 dias, exista pelo menos a perspectiva de como é que este conflito vai acabar, como é que ele se vai resolucionar, porque neste momento não há qualquer perspectiva de qual vai ser a solução aqui. E quanto mais tempo passar, mais esta crise se vai agravar, mais os preços do petróleo e do gás vão subir, porque o que nós estamos agora a precificar são contratos para entrega, por exemplo, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, e então ainda não está precificado o risco de, por exemplo, continuar a haver disrupção em maio. Isso não está precificado. Mas se surgir a perspectiva de que esta disrupção se vai manter por mais meses, então aí os preços do petróleo, por exemplo, facilmente vai ultrapassar os $100 por barril. E isto para a Europa, para a indústria europeia, é muito complicado. A indústria europeia está a enfrentar então uma tempestade perfeita de ventos contrários, porque temos, olha,
Temos o problema das tarifas, ok? Que é um grande problema para a Europa. Temos o problema da concorrência chinesa, sobretudo na indústria automóvel, que é uma das principais indústrias do continente europeu. Temos agora este choque energético, ou potencialmente o que pode ser um choque energético, e temos também o que vai ser o efeito sobre a inflação deste choque energético. Ou seja, este efeito sobre a inflação provavelmente vai forçar o Banco Central Europeu, se ele se confirmar, claro, vai forçar o Banco Central Europeu a talvez ser um pouco mais hawkish na sua política monetária, ou seja, a subir as taxas de juros em 2026, o que não estava nada nos planos. Portanto, tudo isto aqui é uma tempestade perfeita de ventos contrários para a Europa, e isso reflete-se então nos mercados com a performance dos principais índices do DAX, do CAC, e podemos ver no Eurostoxx que estamos aqui com perdas muito acentuadas. Portanto, desde o fecho de sexta-feira, por exemplo, o Eurostoxx já está com uma perda de 5,5% neste momento, em que gravamos no dia 3. Eu acho que a grande discussão é essa. Eu acho que a grande discussão é sobre a inflação, né, cara? Tem, óbvio, questão geopolítica, instabilidade, mas ali o Oriente Médio está sempre instável, ali nunca tem instabilidade, né? Mas eu acho que o grande problema para o resto do mundo aí é a questão de inflação, né? Eu acho que você puxou bem esse ponto aí com relação à Europa. A questão da inflação e a questão do custo acrescido para uma indústria na Europa, que é uma indústria que já está com bastantes dificuldades para competir a nível global, que perdeu a hegemonia que tinha em certos setores e que, com os custos mais elevados da energia, a situação tenderá a piorar ainda mais. Portanto, a inflação, eu acho que é aqui o ponto central de tudo isto, como tu disseste, estou completamente de acordo, não só para a Europa, mas acho que globalmente, não é? Porque este choque energético, a confirmar-se, vai ser um choque energético global. É verdade que o petróleo e o gás que saem da região do Golfo Pérsico vão sobretudo para a Ásia, cerca de 80% vai para a China, para a Coreia do Sul, para o Japão, para a Índia, mas o que vai acontecer é que, uma vez que estes países deixem de ter assegurado o fornecimento de petróleo, por exemplo, do Golfo, eles vão ao mercado global e vão começar a concorrer com outros fornecedores e vão concorrer contra os europeus, por exemplo, e aí o preço, como é óbvio, sobe, não é? Diminui a oferta, aumenta a procura, sobe o preço. Sim, vamos ver, vamos esperar que esta situação se resolva, embora não pareça que se vá resolver assim muito rapidamente, não é, Poxa? Eu acho que o Trump, em questão de um mês, ele tirou 70% do petróleo barato da China, né? Ele fez tirou o Maduro na Venezuela e agora foi para cima do Irã, que é 70% do petróleo. Falta só a Rússia, mas a Rússia ele não vai fazer nada. Mas pegou exatamente os dois, né? Enfim, eu acho que o grande impacto é a inflação, como você disse. Eu acho que a inflação já estava, principalmente nos Estados Unidos, já era... Eu não tenho que ver os outros slides aí, eu acho que a gente está antecipando a conversa de outros slides aí. Mas o preço do petróleo sobe, regressa a inflação, já estão antecipando a conversa de outros slides. Os Estados Unidos, que já tinha uma dificuldade grande para cortar juros, da inflação dos Estados Unidos bem resiliente ali, perto de 2,5% para 3% ao ano, com uma meta de 2%, a inflação não vai para 2%, né, uma pressão grande ali de uma resiliência mesmo, os preços não conseguem ter espaço, tem sempre alguma coisa que segura o preço, e eu acho que isso aí é mais um choque em cima dos números de inflação. Se o Banco Central americano já estava preocupado em cortar juros, já não queria muito, eu acho que agora ele tem um discurso, né, garantido para evitar o corte de juros. Mesmo com o número de emprego na sexta-feira, o mercado nem está ligando para o número de emprego da sexta-feira que vai sair, né, o assunto mudou totalmente e passou a ser, todo mundo botou seu jaleco, né, aqui no Brasil a gente fala isso, botou seu jaleco de analista de política internacional e está todo mundo acompanhando o que acontece no Irã, todo mundo virou especialista em Irã. Então agora acho que é essa a questão, como é que o mercado vai, enfim, como é que o mercado vai reagir
ao longo dessa semana. Também acho, sou da sua opinião também. Não parece que vai resolver em mais 2 ou 3 horas. O negócio vai ficar aí. Né? Vai ficar aí. O próprio Trump falou ontem. A expectativa dele é 4 a 5 semanas. Ele abriu um leque ali mais longo para evitar pressão em cima dele com relação a prazo e tal. Falou, não, eu vou ficar aqui 4, 5 semanas, eu vou bombardear os caras. E o Strait de Hormuz está fechado, o Strait de Hormuz está aberto, aí o Irã fala que está fechado, os Estados Unidos falam que está aberto. E aí fica essa guerra de narrativas até quando, né? Mas o que acontece é que as seguradoras já não estão a aceitar, estão a cancelar os contratos com estes navios, porque o risco é demasiado elevado. Por outro lado, mesmo que o Estreito de Hormuz esteja aberto, nós vemos que o Qatar, por exemplo, anunciou que ia fazer uma pausa na produção de gás, ou no processamento de gás natural. De gás. Eu acho que enquanto houver um conflito naquela região, acho que muito dificilmente a circulação por via marítima de petróleo e gás natural do Golfo vai regressar à normalidade. Poderá haver um ou outro navio que seja mais arrojado e que arrisque, mas eu penso que em termos de volume, porque não nos podemos esquecer que esta região representa entre 20% e 25%, como eu disse há pouco, da produção global de petróleo, ou seja, é a principal região a nível do mundo para a produção de petróleo e de gás. E o grande efeito deste conflito não é tanto a turbulência geopolítica que isto pode gerar a nível regional, e se vai envolver também o Paquistão, se vai envolver o Líbano, qual vai ser a consequência para a Turquia. Esses também são problemas, e são problemas que podem depois gerar outros problemas, ou seja, aqui depois começam as peças do dominó todas a cair, não é? Mas neste momento, o que está no radar dos negociadores de mercados financeiros é realmente o problema da inflação, é a duração deste conflito. Eu não estou a ver, porque não estou a ver uma resolução fácil. A resolução, talvez, que a administração americana tivesse em mente seria uma solução do tipo, ok, nós cortamos a cabeça da cobra, eliminamos a cúpula, e agora vamos fazer um acordo à la venezuelana com o resto da estrutura que se manteve, em que eles mantêm o controlo no terreno, mas somos nós que damos as ordens, e a partir de agora vamos entrar lá, vamos nos certificar que não existe ameaça de desenvolvimento de armas nucleares, vamos fazer com que o regime se torne um pouco mais flexível com a população, um pouco... Pronto, e esse seria o cenário ideal, e é o cenário ideal que, considerando a situação... Eu estou achando que ele vai fazer uma coisa diferente do que fez com a Venezuela. Acho que ele vai para cima para acabar com toda a estrutura dos caras. Ele quer botar a oposição no poder. Tirar todo mundo que está ali. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom, sabes? Porque as últimas vezes que isto aconteceu, e acho que o cenário mais parecido com este foi na Líbia, não é? Quando o Gaddafi, né? Quando tirou o Gaddafi no terreno. Exato, mas destruiu-se a infraestrutura do país e os centros de poder foram destruídos por bombardeamentos aéreos, e depois o poder caiu na rua e foi uma tragédia. E continua a ser. A Líbia é agora um país falhado, não é? Deixou de ser um país, como deve ser, basicamente. Um cenário desses no Irão, que tem 90 milhões de pessoas, seria catastrófico, até porque nós vimos que a Síria, que tem 1/3 da população do Irão, quando houve aquela guerra civil na Síria, os problemas que isso criou, depois a nível de fluxos migratórios, pressão na Europa, milhões e milhões de pessoas a passarem a fronteira com a Turquia, e o Irão também tem uma fronteira com a Turquia, ok? Portanto, do outro lado, o Irão tem, de um lado, o Paquistão e o Afeganistão, e depois tem do outro, a Turquia. Para onde é que tu achas que as pessoas não pega na fugir? Turquia, não chega a Turquia, não chega. Agora eu estou pensando no mapa aqui, eu acho que não tem fronteira com a Turquia, não. Eu acho que é Iraque na frente, Iraque, Jordânia, eu acho que não chega Iraque, na Turquia, sim. não. Sim, mas pronto, o país... Mas consegue atravessar ali. O que está a seguir ao Iraque é a Turquia. É. O país que está a seguir ao Iraque
país que está a seguir ao Iraque. Não, o Iraque consegue tem passar, consegue passar. Mas eu acho que tem um outro jogo aí, cara, porque se ele derruba o Irã, ele derruba vários caras, ele derruba Hezbollah, ele acaba com vários problemas ali se ele derruba o Irã. Né? Porque o Hezbollah fica sem financiador, quem vai dar dinheiro pro Hezbollah? Sim, mas o Irão... Sim, mas o Hezbollah, na verdade, o Hezbollah já está olha, eu já estou está aqui meio a confirmar morto. e realmente o Irão tem fronteira terrestre com a Turquia. E é bem Tem grande. fronteira? Eu achei que era do lado de lá, achei que não Turquia. tinha, não. Ah. Não, tem. Tem com o Kuwait, o Iraque, a Turquia, Azerbaijão. Então ele pega o Afeganistão norte do Irã tem fronteira com a Turquia, então. Ah. É o noroeste, sim. Ah. Enfim, é uma situação humanitária complicada, que você falou isso, são 80 milhões de habitantes, 90 milhões de habitantes, é muita gente. Situação humanitária complicada. Realmente não sei, cara, não sei como é que esse negócio vai escalar. Esse negócio está ficando... A situação humanitária é complicada. Mas também, geopoliticamente, depois pode vir a ser complicado para a Europa, que vai ter mais uma vaga imensa de refugiados, e todos sabemos o impacto político que as vagas de refugiados têm na Europa. Ou seja, provoca o caos. Portanto, este pode ser um problema. Mas isso que tu disseste agora também é muito interessante, que ninguém sabe como é que isto se vai resolver. Esse é que é o problema, é que ninguém sabe como é que isto se vai resolver. Acho que nem a própria administração americana tem um plano abrangente, digamos assim. Terá um plano de alto nível, quer dizer, ok, nós queremos derrubar o regime, queremos nos assegurar que eles perdem a capacidade para desenvolver o programa nuclear e queremos nos assegurar que eles deixam de ser patrocinadores, financiadores de terrorismo a nível global. Pronto, este será o plano de alto nível. Agora, não existe um plano operacional para fazer o deployment destas ideias. Okay? Não há um plano. E esse é um problema, E é por isso que os mercados estão tão preocupados. É que não há um plano, não há uma perspectiva de resolução. Enfim, eu acho que é uma coisa que está só começando também. Temos que ver o que o governo americano vai fazer nas próximas semanas, que é um governo muito, no mínimo, volátil, né? Para não falar outra coisa, né? Um governo que muda de ideia e aí muda de foco e volta para outro foco, né? Ele deu uma entrevista ontem que não teria problema de mandar tropas americanas para o Irã. Sim, e aí vira uma outra história. Esse é mais um desenvolvimento negativo, porque já deixa pressupor que o conflito se pode estender mais no tempo. Porque se ele vai meter botas no terreno, já não é uma coisa para se resolver numa semana ou 10 dias. Vai ser, pronto. Vai virar um outro Afeganistão aí, alguma coisa assim. Enfim. Bom, esperemos que não, mas sim, pode ser assim do género. Vamos ver mais slides? Vamos lá, então. Chegamos lá no Trump. Supremo vota contra tarifas. Qual o impacto? E agora? Isso aí era notícia boa até semana passada. Agora estão atropelando, mas vamos comentar porque isso aí também vai ter impacto para frente também. Sim. O que é que tu achaste disto? Eu achei que, poxa, é o que é. O cara não pode governar por decreto, né? Um país igual os Estados Unidos, ele não pode sair dando decreto. Acho que meio que bota a ordem de novo Bota, né? O Supremo americano é diferente do nosso Supremo aqui no Brasil, né? Aqui o Supremo brasileiro perdeu totalmente a credibilidade. O Supremo americano não. O Supremo Tribunal americano tem credibilidade, enfim, julga poucas causas por ano, não se envolve em muitas questões. Né? Aqui no Brasil o Supremo se envolve em qualquer negócio. Nos Estados Unidos não, ele só é chamado em questões realmente relevantes. Acho que é interessante, acho que ele bota, galera, aqui não é a padaria da esquina não. Vai subir tarifa, tem um rito aqui, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem outros meios, né? Tem outras alíneas ali que ele pode fazer e tal. Mas tem que ter uma regra. Eu acho que foi meio que botando ordem na casa. E para o mercado é mais volatilidade. Sim, eu também acho que ainda continuo com algumas dúvidas sobre qual é o cenário agora na questão das tarifas.
porque agora há uma tarifa base ia ser de 15%, mas afinal é só de 10%, não é? Foi 10, eu não sei, foi para 10, foi para 15, voltou para 10, afinal, quando eles implementaram a 10%, portanto, é positivo para muitos setores e para vários países que tinham tarifas bastante acima, mas, no entanto, traz de volta a incerteza quanto ao futuro, porque agora que perdeu esta possibilidade de impor tarifas por decreto presidencial, não é? Assinando uma ordem executiva, a administração americana vai fazer o chamado long game, ou seja, vai tentar aqui construir caso a caso um processo sustentado para então poder impor estas tarifas, continuando a não usar o Congresso, não é? Normalmente, tudo o que são questões fiscais, e as tarifas são uma questão fiscal, estas questões têm que ser retificadas pelo Congresso americano. No entanto, foi isso mesmo que o Supremo Tribunal decidiu, que não estava certo o que o Presidente estava a fazer, o que a administração estava a fazer, e que isso tinha que passar pelo Congresso americano. E ao ser uma questão fiscal, também traz um pouco de volta para a perspectiva americana o facto de que, ao contrário do que diz o presidente Donald Trump, não são os estrangeiros que pagam as tarifas. Quem paga as tarifas são as pessoas que compram os produtos nos Estados Unidos. Se ninguém comprasse nada, o governo americano não ia arrecadar nenhum dólar. Não ia estar a receber tarifas. E depois surge outra questão, que também é interessante, que é o facto de, até agora, terem sido cobrados cerca de 175 mil milhões de dólares de tarifas, que parece que terão que ser devolvidas, ou que poderão ser devolvidas. Tem que ver como é que vai ser isso aí também. Como é que devolve isso? E também é uma confusão enorme. Mas, dentro do contexto atual, em que nós temos esta questão no Irão, temos um mundo multipolar em que cada vez há mais concorrência, uma competição cada vez menos saudável entre a China e os Estados Unidos. A própria Rússia tem-se manifestado bastante beligerante desde a guerra na Ucrânia, continua a ser uma potência militar muito forte e anda com cara de poucos amigos. Portanto, temos a questão no Irão, talvez o regresso da inflação, temos grande instabilidade geopolítica, temos a incerteza do que vão ser as tarifas, que já havia alguma certeza, e como sabemos a incerteza é a pior coisa para os mercados, não é? Temos a incerteza, ou seja, estamos aqui a viver tempos muito interessantes, mas tempos que são difíceis de prever. E, ao mesmo tempo, temos também a questão do impacto, mas isso acho que já lá vamos mais à frente, do impacto da tecnologia, da inteligência artificial sobre os mercados, não é? Portanto, aqui estamos a viver tempos de grande turbulência. Acho que essa é a linha. Como é que está aí? Próximo, Adilson. Céu América foi precipitação? Pois então. O mercado deu uma estabilizada, né? O mercado deu uma estabilizada nessa faixa de preço, né? Óbvio que ontem e hoje é terça-feira, dia 3 de março, né? A gente teve uma volatilidade extra aí por conta da questão do Irã, mas o mercado vem trabalhando numa faixa nos últimos 2 meses aí, o mercado está esperando alguma coisa. Aqui o Brasil melhorou bastante nesse trade do Céu América, o dólar caiu bastante, a bolsa subiu por conta disso. Óbvio que essa semana está sendo mais difícil por conta do Irã, mas o trade se manteve. Eu não sei se é precipitação ou não. O Brasil, tudo bem que vive uma situação diferente, porque temos eleições esse ano, a gente tem possibilidade de mudança de algumas coisas, e isso facilita também o investidor estrangeiro querer botar dinheiro aqui. Mas, de uma maneira geral, euro e libra, um pouco de volatilidade ali, mas consolidou uma faixa de preço um pouco mais acima. Eu acho que é isso, né? Sim. Eu acho que uma das facetas deste Céu América foi a fraqueza do dólar. Okay?
houve muita fraqueza do dólar, e o que nós estamos a ver é que quando a coisa aquece mesmo, quando a coisa aquece muito, o dólar regressa como grande ativo de refúgio. E vemos que desde o início desta guerra, portanto, desde a abertura de mercado de Forex no domingo à noite, que o dólar index já subiu quase 2% face ao fecho de sexta-feira. Portanto, o Sell América é muito bonito, ok? Mas quando a coisa Quando você vai para a página 2, quando você vai para a página 2, todo mundo volta para a América. A liquidez do dólar e a liquidez dos ativos americanos é única, e as pessoas, nesta altura, como nós dissemos, em tempos de grande turbulência, de grande incerteza, as pessoas precisam de ativos que sejam muito líquidos, e então o dólar, nesse sentido, é muito apelativo. Portanto, o Sell América talvez não fosse bem o Sell América, talvez tivesse sido apenas um reflexo de uma situação que refletia, por um lado, a perspectiva muito bearish para a Fed, que refletia outros bancos centrais que iam manter enquanto a Fed ia cortar. Portanto, aqui no caso da moeda, do dólar, definitivamente o Sell América revelou-se solto, pouca dura. Acabou, ao que parece. Enfim, acho que é mais ou menos a linha. Na hora que, enquanto o mundo está calmo, o Sell América funciona. Na hora que balança, todo mundo corre para onde é o refúgio, onde é o dono do militar, o dono do maior exército do mundo, de todos os equipamentos militares. Enfim, tem liquidez, tem tudo, é ali, né? Volta para o líder para não correr risco. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Concordo contigo nessa visão. Mais uma. Halo Trade. Então, Halo Trade. Isto aqui é o novo acronimo, ou seja, agora usa-se muito o Taco Trade, o Halo Trade. Então, o que é o Halo Trade? Isto são as iniciais de High, ou seja, que tem muitos ativos, que é Heavy Assets, Low Obsolence. Heavy Assets, Low Obsolence, ou seja, tem muitos ativos, é rica em ativos, são aqueles instrumentos, aqueles estoques que são de firmas que são ricas em ativas e que não perdem a sua atualidade, ou seja, que se mantêm relevantes. E estamos a falar, por exemplo, das firmas de distribuição de energia, por exemplo. Estamos a falar do consumo discricionário, da distribuição alimentar. E isto tem sustentado um pouco os mercados acionistas americanos face ao que tem sido a queda dos ativos tecnológicos. Ou seja, as grandes empresas tecnológicas têm vindo a perder algum gás, mas ao mesmo tempo os índices, se olharmos para os índices, eles têm sustentado níveis elevados e até têm ganho algum terreno, não agora estes últimos 2 dias por causa da questão no Irão, mas até sexta-feira estavam a ganhar algum terreno, sobretudo devido ao que é chamado aqui o Halo Trade, que é então estas empresas que são empresas físicas fortes, que têm muitos assets, muitos ativos e que exercem atividades que serão sempre necessárias, ou seja, que não se vão tornar obsoletas ou irrelevantes. Então, muitos investidores mudaram por exemplo, muitas empresas de software americanas, como a Salesforce, etc., perderam muito gás e desvalorizaram bastante por causa da ameaça da inteligência artificial. As pessoas disseram, ok, estas empresas todas de software, que vendem o seu software e as suas licenças, vão perder mercado, porque as pessoas vão começar a desenvolver o seu próprio software com a ajuda da inteligência artificial. Ou seja, o impacto da inteligência artificial sobre os mercados é, de certa forma, perverso e a tecnologia começa-se a comer a ela própria, aqui um pouco. E então, o que é que os investidores fizeram? Começaram a vender Salesforce, etc. E comprar empresas de verdade. Para empresas, exatamente. Pronto, Halo Trade, empresas de verdade, é isso. As empresas de verdade. O cara que vende pão na tua esquina, o McDonald's, aquele cara que nunca vai deixar de existir. Né? Acho que é mais ou menos isso. Isso mesmo. Rotação, movimento de rotação de carteiras
clássico, né? Subiu demais, vende o que subiu demais, compra o que não subiu, vamos fazer um bem bolado aqui, daqui a pouco a gente volta de novo e assim vamos. Movimento de rotação de carteiras. É isso, é isso. Qual pode ser o impacto de um conflito de longa duração no Irã? Acho que a gente meio que já comentou, né? Eu acho que talvez petróleo mais para cima, cuja energia mais para cima, com cuja energia mais para cima, inflação não cai ou sobe, teremos taxas de juros talvez mais altas por mais tempo, ou talvez até aumento de taxa de juros em alguns países, recessão. né? Talvez recessão, porque cuja energia impacta todo mundo. Talvez um pouco de, né, o PIB mundial não vai crescer o suficiente. Acho que é mais ou menos isso. Se o assunto acaba rápido, as cadeias de suprimento voltam ao normal e a vida segue. Aqui é uma questão que eu não tenho bem claro se esta guerra no médio, longo prazo vai ser inflacionária ou desinflacionária. Porque num primeiro momento vai ser inflacionário, ok? Isso está claro, ok? Mas o choque energético, depois a potencial subida das taxas de juro, a inflação, isto tudo vai ter um impacto muito grande no consumo e na atividade económica em geral. E eu acho que isso pode depois acabar por se traduzir numa dinâmica desinflacionária. Ou seja, num primeiro momento inflacionário, mas depois, se olharmos, por exemplo, se for um conflito de longa duração, no fim do próximo ano, isto pode estar a ser desinflacionário. Mas veja por outro lado, os Estados Unidos já têm uma influência grande sobre a Arábia Saudita, Catar, Kuwait, né, Iraque, Emirados. Agora tem Venezuela, que ele está praticamente, né, uma influência muito grande sobre a Venezuela, e se conseguir trocar o governo e botar um governo dele, Irã, ele tem o mercado de petróleo todo na mão dele, né? Vai sobrar a Rússia. Vai sobrar a Rússia, mas a Rússia fecha com a China ali, mas o resto, né, ele bota tudo bota tudo dentro do bolso e então talvez, né? Obviamente tudo depende dessa discussão que a gente teve aqui do tempo, quanto tempo vai demorar, quanto tempo que não vai demorar para as coisas acontecerem. Mas se for rápido e os Estados Unidos entrar e tal e a vida voltar ao normal, eu acho que teremos preços de petróleo mais baratos ao longo do processo. Porque, enfim, a questão geopolítica vai ser meio que colocada de lado, porque afinal de contas os Estados Unidos acabou com a oposição. É um cenário benigno, benigno. Sim, mas isso é um cenário muito benigno em que partes do pressuposto, e eu espero que sim, que esteja certo, partes do pressuposto que este conflito vai se resolver mais ou menos rapidamente. E que não vai haver ameaça ao transporte de petróleo ali do Golfo, ok? Porque se continuar um conflito residual em que há guerra de guerrilha, etc., o transporte por via marítima ali pelo Estreito de Hormuz pode continuar a ser complicado e ou seja, os Estados Unidos podem ter debaixo da sua esfera de influência todos estes grandes produtores, a Arábia Saudita, etc., mas a capacidade de exportação destes países pode continuar limitada durante um período muito prolongado, o que acaba nos mercados depois por ter um efeito inflacionário. Pronto, para mim essa é a grande questão. Se o conflito se vai resolver, e quando digo que se vai resolver, não que acabe, mas que haja uma perspectiva de resolução, aí os mercados vão começar a precificar um futuro mais risonho. Mas se não surgir uma perspectiva de resolução, sei lá, nas próximas 2 semanas, 3 semanas, eu acho que aí o cenário pode ser muito negro. Quer dizer, pode ser negro, não quero ser alarmista, também não é razão para isso, mas o cenário pode ser pesado, pode ser um cenário muito complicado, em que podemos andar anos até se conseguir reajustar aqui a cadeia logística energética mundial, podemos andar anos aqui a sofrer, ok? Portanto, eu acho que as consequências neste momento
Pode ser um cenário benigno, como tu dizes, e eu espero que sim, mas também pode ser um cenário menos positivo. Acho que tudo depende muito dessa questão do tempo. Se for rápido, Sim. beleza, se demorar Como é mais que se faz hedging disto? Bochá, tu que és o gênio do trading, como é que eu faço hedging disto? Até gostaria de ser. Tô aqui, tô olhando pro meu celular aqui, eu tô tomando um sufoco hoje aqui, incrível, enquanto eu tô gravando o programa contigo. Então, Faz parte do processo de ser trader do mercado tomar sufoco. Então, estou aqui tomando uma. Bom, enfim, tem que ter stop, tem que ter disciplina, né? Porque, poxa, é o que você falou, pode ser que se resolva muito rápido, seja muito bom, mas pode ser que a gente entre numa espiral muito negativa, bolsas caiam 20%, 30% no mundo, e a gente não dá para ficar posicionado com o mercado caindo 20%, 30%. Sim. Ou seja, tem é complicado para um trader de retalho, não é? Que a nossa audiência será sobretudo traders de retalho. É complicado para um trader de retalho gerir esta situação, porque como é que tu vais fazer hedging desta incerteza toda? Vais apostar no ouro, mas o ouro já está sobrecomprado, está caríssimo. Bitcoin, esquece, não. Bitcoin, não. Tem que ser mais ágil, eu acho. Só fazer uma tecla SAP aqui para os brasileiros. Trader de retalho ou trader de varejo, tá, pessoal? O pessoal, pessoa física que opera varejo, sim, o seu próprio dinheiro. O pessoal do Brasil não conhece como retalho. Eu acho que é isso, Ricardo. Tem que ter stop, cara. Tem que ter stop. Qualquer coisa no mercado financeiro que você for fazer, você tem que ter um preço para sair. Deu errado, entendeu? Não dá para ficar esperando. Deu errado, stop, espera, fica uns dias fora, deixa a situação andar um pouco melhor, né? Para você entender qual que é o jogo que está sendo jogado. Acho que é isso, tem que ter paciência e não se jogar nas lanças, né? E não se jogar na lança, acho que é isso. Acho que esse é o caminho, tem que ter paciência. Paciência e disciplina. Vamos lá, próximo, Adilson, tem aí? Vamos lá. Ouro de novo acima dos 5.300. Era, né? Acima dos 5.300, né? Até ontem. Já cá faltava o ouro. Deram uma cavucada nele hoje aí. Mas enfim, voltou a subir, né? Da mínima ali. Voltou a mostrar uma força. Tá caindo hoje, mas não parece que é um movimento que vai ser de queda. Tá caindo porque o dólar está se fortalecendo contra todo mundo e contra o ouro também. Mas não parece que China vai parar de comprar ouro, não parece que os bancos centrais vão parar de comprar ouro. Então eu acho que tem piso, né? Acho que tem piso. Sim. A gente não deve ver uma queda muito grande do ouro. Assim como acho que não devemos ver uma queda muito grande também das bolsas. Muito dinheiro foi para as bolsas e, enfim, a menos que seja um negócio mais prolongado realmente e tenha entre stop, caso contrário, também não acho que o ouro vai derreter. Porque os bancos centrais são cativos, eles estão esperando cair para comprar mais. Né? Então você tem uma compra garantida ali no ouro. Eu acho que esta perda do ouro que nós vimos ontem que foi o primeiro dia de mercado depois do ataque americano ao Iraque, e estamos a ver hoje, esta perda do ouro é um pouco paradoxal, porque o ouro é um ativo de refúgio, o ativo de refúgio por excelência, e normalmente sobe nestas situações. Mas eu acho que o que estamos a ver agora tem a ver com a necessidade de fechar posições ganhadoras, de muitos traders que tinham posições de ouro ganhadoras. Para pagar que está perdendo. Já fiz isso muito. Nos estoques. Já fiz isso muito. Para pagar. Estou ganhando dinheiro em algum lugar, zero, vamos pagar aqui porque a gente tem que passar para a próxima página. Já fiz isso muito, concordo contigo plenamente. Eu penso que esta dinâmica aqui do ouro tem a ver com isso, tem a ver também com o fortalecimento do dólar, mas eu penso que o apelo de ativo de refúgio do ouro suplanta o vento contrário gerado pelo dólar forte. Eu penso que aqui são traders a fechar posições e, por causa disso, eu acho que existe escopo para o ouro retomar a subida e em breve revisitar os máximos que alcançou aqui há umas semanas atrás. Estou contigo. Acho que é mais ou menos isso. Acho uma operação uma coisa de curto prazo. Dos ativos todos, a bolsa eu até entendo cair as bolsas. As empresas pode ser que tenha recessão, enfim, né? Se o negócio for prolongado, custo de energia mais alto, tudo isso nós discutimos aqui. Faz sentido as empresas perderem valor.
Mas o ouro não, né? O ouro não, eu acho que é muito nessa linha tua aí, eu acho que está caindo porque tem gente botando no bolso para poder pagar a perda em outro lugar, né? Já que estamos a falar do ouro, vamos ter aqui o nosso momento Bitcoin, debater no Bitcoin, que ainda não batemos. Pô, no Bitcoin virou coisa mais linda. Ontem, hoje aí porrou, subiu, uma alegria danada, todo mundo comprando. Aí você olha, mas tá 66 mil, 68 mil. Quer dizer, subiu pra caramba e tá 68 mil. Agora está 67. Então, 67 mil. Eu acho que ele tem um encontro marcado ali com 55 mil dólares, cara. Continuo achando que ele ainda vai ali. E aí é outra história. Vou ali nos 55 mil, 50, 55. Aí se tiver algum ponto, alguma coisa que mostre algum indicador de reversão, né? Se tiver algum padrão gráfico ali que mostre uma reversão, eu acho que aí pode ser a operação do ano. Pode ser a operação do ano, comprar ele de 50 a 55 mil, porque graficamente é de 50 a 55 mil, ele vai para 200 mil. Então acho que essa é a operação do ano, eu estou ansioso. Falo dela toda semana no meu programa do Market Formap, que eu estou doido que vá logo para os 55 mil esse negócio, cara. Para poder ver se minha tese vai funcionar. É aquele ponto interessante. 55 mil dólares ali, 55 mil dólares. Estou ansioso. Bom, então, um futuro... Vocês ouviram o nosso excelente sábio Bochá, Bitcoin a 55. Veja bem, eu não estou falando que é para comprar se bater 55 mil. Temos que ver se ali a gente consegue ter... Sim, exato. Se bater 55 e continuar caindo, for 50, 45, você não tem que entrar no caminho. Ali deve acontecer alguma coisa graficamente, ou seja, o mercado deve mostrar para você que ali é um fundo, né? E se ele mostrar para você que ali é um fundo, eu acho que existe uma boa chance da gente ver o mercado esticar bastante depois disso até o final do ano, ou, enfim, no futuro aí. Acho que pode ser uma boa oportunidade. Parece-me bastante lógico o que estás a dizer. Pode ser uma boa oportunidade. Vamos aguardar. Estou ansioso para chegar nesse preço aí. Muito bem. E Adilson? Vamos lá. Vamos para o Brasil. Pô, o Brasil ficou até para segundo plano agora. O que eu botei de Brasil? Sexta-feira passada, último dia do mês de fevereiro, saiu o IPCA 15 e foi muito ruim, né? Existe uma crise de credibilidade no Brasil. Existem várias crises de credibilidade no Brasil no momento. Uma das muitas crises importantes, inclusive, é com o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o responsável pelos dados, pela divulgação de cálculo de PIB, inflação, enfim, dados econômicos do IBGE. E o IBGE sempre foi a parte de disputas políticas, tá? O IBGE nunca teve nenhuma influência política direta, sempre foi sempre foi teoricamente idôneo, né? Ninguém nunca questionou os dados produzidos pelo IBGE. E nessa última, depois que o atual governo entrou, o atual governo indicou um cara para presidente do IBGE que chama Márcio Postman, que no mínimo ele é um cara diferente, para não falar outra coisa. Um cara extremamente, ele é ultra-esquerda, ele tem textos falando que os números de inflação deveriam ser manipulados ou coisa parecida. Em última análise é isso. Ele acha que os dados de inflação... Ele foi para a China ver como é que a China calcula os dados dela, né? Quer trazer para o Brasil a experiência chinesa. Para quê? Funciona bem, o IBGE funciona bem há décadas. Para que ele quer trazer a experiência chinesa ao Brasil? E os números de inflação, depois que ele entraram, começaram a ficar... São números, né? O mercado se questiona, as pessoas questionam. A partir do momento que você cria uma pulga atrás da orelha, eu não estou nem falando que ele está manipulando os números, tá, Ricardo? Eu não estou nem falando isso. Mas só de você criar uma incerteza no processo, as pessoas deixam de acreditar naquele número, ou passam a acreditar menos, enfim. Tem sempre um pré atrás com o número. E os números vinham vindo baixos. Inflação, teoricamente, caindo para dentro da meta, virou o ano no limite do teto da meta, o Banco Central querendo cortar juros, o Brasil rodando com juros acima de 10%, com juro real acima de 10% ao ano, que é um número muito alto, né? E o Brasil crescendo, com juros de mais de 10% ao ano, o Brasil cresce. De duas uma, ou a inflação está errada... Mas é uma oportunidade perdida, não é? Isso, mas aí que está. Tem duas maneiras de você enxergar isso, com juros de mais de 10% ao ano para isso crescer. Saiu o PIB crescendo 2,3% no ano. Tem duas maneiras de você enxergar isso. A primeira é que talvez a inflação não seja 4,5%.
E talvez o juro real seja menor do que o 10%. Se a inflação for 6 ou 7, né, e o juro de 15, o juro real é 8, 7, não é 10. Ou seja, primeiro ponto, talvez, se a inflação estiver sendo manipulada, né, o juro real seja menor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como o PIB está crescendo bastante, tem alguém que está forçando esse crescimento do PIB, mesmo com o juro muito alto. Quem seria? E é o governo. O governo aumentou em 8 a 9% a dívida PIB e vai aumentar em 8 a 9% a dívida PIB em 4 anos de governo. Ou seja, ele injetou muito dinheiro na economia. Aí o PIB, obviamente, você tem consumo das famílias, o PIB não cai. Né? O PIB não cai. A turma continua gastando, né? Mas isso tem limite, uma hora acaba o dinheiro. Na hora que acabar o dinheiro... Mas aumenta a dívida também, não é? Aumentou a dívida já gigantescamente nos últimos 4 anos, uma explosão do aumento da dívida. Dívida PIB, por conta disso, subiu bastante, né? A relação dívida PIB subiu bastante. E a gente pode ter, só imaginando aqui, uma situação parecida com o que a gente teve em 2015 aqui no Brasil, que foi um cenário parecido, o governo segurando, não deixando cair, botando dinheiro, e viu uma crise grande em 2015, o Brasil perdeu 8% de PIB em 2 anos, 7% de PIB em 2 anos, quer dizer, sozinho, não teve uma crise mundial, não teve uma guerra, não teve nada, e o PIB caiu 7%. Então, talvez a gente esteja, caminhando para alguma coisa nessa linha. Então, tudo isso para falar que o número de inflação que veio na sexta-feira, fiz esse parênteses grande aqui, mas o número de inflação que veio na sexta-feira veio acima. Mesmo com toda essa desconfiança do mercado, quer dizer, o mercado normalmente, estava esperando 0,60, vai vir um 0,55, 0,50, os caras sempre arredondam aquele jeito para baixo ali, veio 0,80. Veio 0,80. Isso trouxe um começo de stop nas posições de juros e um começo de stop na Bolsa também, que foi agravado com a questão do Irã nessa segunda e terça, ou seja, a Bolsa brasileira caiu bastante. Achas que desculpa interromper-te, mas achas que existe a possibilidade do Banco Central aumentar ainda mais as taxas de juros? Não, é que eu acho que é o próximo slide aí. Qual que é o próximo slide, Adilson? Eu acho que é o próximo slide aí, eu comento o Banco Central. Até que ponto o Brasil pode ser influenciado pela questão iraniana? Não, acho que era não. Isso nós já conversamos. Isso, não. Então era dentro da inflação, da questão da inflação. O Banco Central, ele prometeu e falou assim, eu vou cortar juros na próxima reunião. É dado. O mercado precificou 0,5%, é o início, já deveria ter cortado na última. O Banco Central quis mostrar que ele não é leniente, quis mostrar mais credibilidade, o mercado já confia nele, o mercado acredita no Banco Central atual. Vou cortar 0,5% na próxima, o mercado precificou. E aí vem tudo isso aí que estamos acontecendo agora aí, Irã e o caramba, essa situação que a gente se enfiou nesses últimos dias, repique do número da inflação, do IPCA de curto prazo, um repique para cima. Enfim, estamos, né? Tem reunião esse mês, não sei a data ao certo, é no final do mês, mas temos a reunião esse mês aí. E aí o mercado começou a se questionar se teremos, não teremos, como é que vai ser, as ponta longa, né? A curva a ponta longa subiu, a ponta curta o mercado ainda acreditando que vem corte, mas a ponta longa subiu, o final do término que estava precificado perto de 12, ontem já estava 12,25, hoje eu não fiz a conta, entrei aqui para gravar e não fiz a conta. Mas o mercado empinando a curva, esperando que na frente, né, o fim do ciclo vai ser menor. Eu acho que esse é o problema, é isso que fez a Bolsa cair no pregão da sexta, no pregão de hoje também, óbvio que tem lá fora, mas é juro abrindo, medo enfim, receio de que o Banco Central não corte juros, que é o que estava contratado aí para a Bolsa bater 200 mil pontos e ir embora esse ano, que é o início dos cortes de juros. Acho que é mais ou menos isso o cenário brasileiro. Não, mas é interessante porque, por exemplo, no Reino Unido temos uma situação não exatamente, mas bastante parecida, porque estava precificado o corte de juros agora na reunião de março do Bank of England, um corte de juros de 25 pontos base,
e estava precificado a cerca de 90% de probabilidade, e agora com esta questão iraniana e do aumento dos custos energéticos, está descartado já, ou seja, há 10% de probabilidade. Eu acho que é isso. E no Brasil ainda tem uma questão interessante, que eu ainda falei no meu programa do Market Formap ontem. O Brasil pode ser um dos caras que mais se beneficiam, uns países que mais se beneficiam, se souber jogar o jogo. Sim, claro que sim. Que o problema desse governo é que ele não sabe jogar o jogo. Né? E o governo anterior também, eles entram numa paranoia. O Brasil sempre foi amigo de todo mundo, o Brasil não tem que ficar brigando com ninguém. Né? Então o governo anterior brigava, esse governo já brigava antes, agora briga também. Sabe, ele fica tomando partidos ideológicos ali, que o Brasil não é irrelevante nessa questão. Se ele souber jogar o jogo, pode ser bom para o Brasil, porque o Brasil tem excedente de petróleo. O Brasil exporta petróleo. Ele pode ganhar dinheiro nisso. E tem capacidade para aumentar a produção, certo? Ele exporta minério, todas essas commodities. Pode aumentar a produção, não? Pode aumentar a produção, exporta as commodities. Comida, vai ter problema de comida, tá tendo guerra, pô, tá tendo confusão para todo lado. A Ucrânia era celeiro da Europa aí, problema na Ucrânia. O Brasil não tem problema com ninguém. A agro do Brasil continua bombando. Quer dizer, tem espaço para o agro vender mais. Quer dizer, se souber jogar o jogo, se o Brasil souber se posicionar nesse momento, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para o Brasil exportar, enfim, abrir mais divisas, trazer mais dólar, trazer investimento. Eu acho que é esse o caminho. Tem que saber jogar, tem que saber se posicionar. A grande vantagem do brasileiro é que o brasileiro, no mundo inteiro, sempre foi... Você chega em qualquer lugar e fala que é brasileiro, sempre foi assim comigo. Fala que é brasileiro, na hora é Romário, Ronaldo, é Neymar, os caras viram teu amigo na hora, só pelo fato de você ser brasileiro, na hora. O relacionamento brasileiro, em qualquer lugar que a gente vai, é desse jeito. Sim. De uns anos para cá, deixou de ser. Fala que é brasileiro, depende. Entendeu? Brasileiro, não, calma. Sabe? O Brasil falou mal de não sei quem, o Brasil falou mal do outro. Sabe? Se posicionando em situações que não nos dizem respeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Temos que saber que o Brasil é o país sempre foi o país mais pacífico do mundo, amigo de todo mundo, e deveríamos continuar assim. Mas isso não é um fenómeno que afeta só o Brasil, eu penso que... Não, o mundo inteiro está assim, a polarização. Está tudo muito polarizado, as pessoas gostam muito de ter opiniões, de dar opiniões, de encontrar... Conhecimento é irrelevante. Eu quero opinar. Exato. Os dados e os números têm cada vez menos importância, e o que tem importância são as ideologias e coisas que não têm importância nenhuma na vida real das pessoas, mas que se dá uma importância muito grande. Isso depois acaba por afetar a reputação de países, etc. As pessoas julgam alguém que é de um país porque nesse país está a pessoa X no poder, ou esteve, ou vai estar, enfim. Tempos conturbados, Boixá. Tempos conturbados. Vamos continuar seguindo a vida. Conturbados. Hoje aqui é um dia importante para o nosso programa, porque é o aniversário do nosso programa. Pá. Não sabia. Está fazendo um ano já? É verdade, pá. Já está no 12º episódio? 12ª edição. É mesmo? Já fez um ano? 12ª edição do nosso programa, pá. Caramba, estamos um ano falando as bobagens nossas aqui já, então, Ricardo. É verdade. E as pessoas continuam a ouvir. Pá. Continuam a ouvir. O pessoal não tem nada na cabeça mesmo. É verdade, pá. Aqui. O pessoal não tem nada na cabeça. Pá. Parabéns. Parabéns para você por me aguentar aí um ano, então. Vamos ver se a gente vai. Eu vou em Portugal em maio. Vamos ver se a gente consegue tomar um vinho aí para comemorar isso. Com certeza que sim. Tem momento essa semana, momento, como é que fala? Momento... Cultural? Não preparei. Eu tô vendo um seriado legal, cara. Eu vi o We Crashed, eu falei para você da última vez, né? A história da WeWork. Sim, sobre o... Muito bom, WeWork, muito bom, tá? O pessoal que tem Apple TV aí, veja We Crashed. E tô vendo um outro interessante também, cara, que eu acho que já é meio antigo até, que chama The Morning Show. Um programa... É a história de um programa desses americano que passa da televisão de manhã, aí o por trás ali, envolvendo questões de assédio e tal. Achei interessante a história, mas também já é antigo, é de 2019.
Mas tô entretido nesse negócio aí, tô gostando de assistir. Ontem vi um filme que não tinha visto. É um filme de 2025 que se chama Substance. Substância. Substância, é da Demi Moore. Com a Demi Moore, exatamente. Vale a pena ver? É um filme... Ouvi falar que o final é muito ruim, por causa disso eu não vi. Assim, o final é grotesco, ok? É grotesco. E o filme é um filme de ficção científica num futuro distópico em que uma pessoa que não esteja muito satisfeita com a sua aparência, por exemplo, uma pessoa que tenha envelhecido, pode criar um segundo eu, mas depois tem que alternar, ou seja, tem que haver ali o equilíbrio entre o velho eu e o novo eu. E depois tem que... Pronto, e ali um bocado... O filme é um bocado uma metáfora sobre a nossa obsessão com as aparências e também com a nossa dificuldade em envelhecer e em sermos nós próprios nos diferentes momentos da vida, pronto, sem querer ser demasiado profundo. E foi um filme, eu vi ontem, e foi um filme que me afetou um bocado, primeiro porque é muito grotesco, começa muito bem, mas acaba muito mal. Muito mal. Eu vou ver, Vou ver então. Vou na tua, vou assistir esse filme. Mas, começa bem, começa bonito, começa bem. Mas eu vou ver essa semana. Eu gosto da Demi Moore. Sim, não, ela esteve muito bem. E a outra atriz, ou seja, a outra atriz, a contraparte jovem da personagem da Demi Moore, também esteve muito bem. Mas recomendo, para quem tiver um estômago forte, recomendo. Se não tiverem um estômago forte, se calhar vejam outra coisa. Então, bom, fechado. Então é isso. Obrigado por esse ano, né? Obrigado por mais um programa, Ricardo. E falamos mês que vem. Vamos ver o que acontece no mês que vem, até o mês que vem, que se o Irã vai deixar a gente ter mercado aqui, os Estados Unidos vai deixar a gente ter mercado e fazer programa até no ano que vem, no mês que vem de novo. Vamos em frente. É sempre um prazer, sempre um prazer enorme estar aqui e discutir. Até a mim me ajuda a solidificar algumas ideias. Para mim é ótimo, também. Porque é um ponto de vista diferente do que eu vejo no dia a dia aqui no Brasil. Sim, espero que as pessoas que estão a ver também achem interessante e obrigado a todos por nos terem acompanhado agora já durante um ano. Feito então. Valeu, galera. Abraço. Depois, Adilson, bota lá o Instagram aqui na edição, hein? Bota aqui. O Adilson, eu vou te falar uma coisa, o Adilson, ele deve ter feito natação hoje de manhã. Ele nada, ele é 4 horas da manhã e tal, ele acorda ligadaço, né? E vem pra cá, e olha a velocidade dele. Eu nem falei, ele já botou. Tem lá meu Instagram, tem o Instagram da Active no Brasil. É isso aí. Sigam a gente, vamos trocando uma ideia. Valeu, galera, obrigado. Vamos em frente.